O Sistema Solar é muito mais do que um conjunto de planetas e corpos celestes. É a nossa casa, um sistema complexo e fascinante que nos proporciona a vida e a beleza que conhecemos. Desde os primórdios da humanidade, o Sol, a Lua e as estrelas têm sido fontes de inspiração, mistério e admiração. E à medida que a ciência avança, descobrimos mais e mais sobre esse sistema que nos rodeia. O Sol, uma estrela de sequência principal do tipo espectral G2, é o coração do Sistema Solar. Ele nos fornece luz e calor, permitindo que a vida floresça na Terra. Os planetas, cada um com suas características únicas, orbitam em torno do Sol, criando um balé celestial que é um verdadeiro espetáculo. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, é um mundo rochoso e desolado, enquanto Vênus é um planeta quente e hostil, com uma atmosfera densa e tóxica. Já a Terra, nosso lar, é um oásis de vida em meio a um espaço vazio, com uma atmosfera que nos protege e nos sustenta. Já Marte, o planeta vermelho, é um mundo frio e deserto, mas com um potencial incrível para a exploração humana. Além dos planetas, o Sistema Solar também é composto por uma variedade de corpos menores, como asteroides, cometas e satélites naturais. Os asteroides são pedaços de rocha que orbitam o Sol, enquanto os cometas são corpos gelados que vêm das regiões mais distantes do Sistema Solar. As luas ou satélites naturais orbitam os planetas e são testemunhas silenciosas das maravilhas do espaço. Nossa jornada começa pelo planeta mais estudado do Sistema Solar, fora a Terra, claro. Graças a mais de 40 anos de missões e dezenas de lançamentos, aprendemos muita coisa sobre Marte, e uma das descobertas mais impressionantes feitas no planeta vermelho foi a de que no passado ele provavelmente se parecia muito com a Terra. Seguindo, visitaremos o planeta anão mais próximo da Terra e o único no Sistema Solar interior, Ceres. Um mundo que tivemos a oportunidade de vislumbrar de perto com a sonda Dawn em 2015 e que nos ajudou a compreender não apenas os planetas anões, mas os objetos do Sistema Solar como um todo. Após isso, iremos em direção aos gigantes gasosos, onde tentaremos investigar Saturno. Sem dúvidas, o planeta mais charmoso do Sistema Solar, e lar de um dos maiores mistérios planetários. Qual a origem dos seus anéis? Uma característica que aqui da Terra pode até parecer parada e monótona, mas que, na verdade, tem uma dinâmica curiosa e organizada, e onde novas luas podem estar se formando nesse exato momento. E nossa última parada será Plutão, um mundo incrível que já foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar. Aqui veremos por que Plutão perdeu seu status de planeta e se algum dia ele conseguirá recuperar esse posto. Meu nome é Pedro. Se prepare para embarcar comigo nessa viagem incrível pelo Sistema Solar. Se eu te mostrar essa foto, rapidamente você vai ver que se trata de Marte. Mas bilhões de anos atrás, o planeta vermelho era um lugar bem diferente. Imagine um mundo com céus azuis, rios fluindo em sua superfície e oceanos imensos. Esse é o planeta que os cientistas acreditam ter existido muito antes de se tornar o deserto vermelho e árido que conhecemos hoje. Mas como essa transformação aconteceu? Como Marte saiu de um planeta promissor para o mundo estéril que conhecemos hoje? Para tentar entender os processos que remodelaram o planeta e o transformaram no que é hoje, vamos ver as evidências coletadas pelos rovers e orbitadores da NASA, já que eles indicam que Marte, um dia, teve água líquida fluindo em sua superfície. Vales, leitos de lagos e minerais formados em água.
Cada um desses indícios apontam que Marte teve um passado bem mais molhado. Rios esculpiram canais e encheram bacias, deixando marcas profundas. O maior desses canais, Valles Marineris, se estende por milhares de quilômetros e tem até 10 quilômetros de profundidade, colocando o Grand Canyon no chinelo. Estima-se que os oceanos de Marte tenham coberto cerca de 19% da superfície do planeta, uma área comparável ao Oceano Atlântico na Terra. Já as planícies na região norte do planeta são especialmente intrigantes, pois parecem ser o antigo leito de um oceano, possivelmente maior que o Oceano Ártico. Agora imagine lagos espalhados pela paisagem marciana, rios serpenteando por vales e até mesmo chuva alimentando esse ciclo de água. Essa visão ganha força com a descoberta de minerais hidratados e formações sedimentares que só surgem na presença desse líquido tão precioso. Esses antigos lagos poderiam ter sido verdadeiros berçários para a vida, assim como as primeiras sopas químicas da Terra. Mas como Marte foi de um mundo promissor para a vida a esse deserto gelado que vemos nas imagens dos rovers? A resposta está no seu campo magnético, ou melhor, na falta dele. Um planeta precisa de uma magnetosfera para manter sua atmosfera. A Terra, por exemplo, tem um campo magnético forte que nos protege da radiação solar e impede que nossa atmosfera escape para o espaço. Marte também teve um campo magnético no passado. Esse campo é gerado pelo movimento de metal líquido dentro do núcleo do planeta. No caso da Terra, esse processo é chamado de efeito geodínamo, onde o ferro e o níquel em estado líquido criam um escudo magnético que se estende pelo espaço. Marte, por ser menor que a Terra, tinha um campo magnético mais fraco, mas suficiente para proteger sua atmosfera contra o vento solar, um fluxo de partículas carregadas e extremamente nocivas emitidas pelo Sol. O problema é que Marte perdeu esse escudo. Os cientistas acreditam que isso aconteceu porque seu núcleo esfriou rápido demais. Como Marte é menor, ele perdeu calor mais depressa. Com o resfriamento, o núcleo se solidificou e parou de gerar o campo magnético. Estudos indicam que isso ocorreu há cerca de 4,2 bilhões de anos, deixando Marte desprotegido contra o vento solar. Sem essa proteção, o vento solar começou a atacar impiedosamente sua atmosfera, arrancando pedaço por pedaço. Isso levou milhões de anos, mas o resultado foi devastador. A densa atmosfera de Marte foi se dissipando até restar apenas uma casca fina, com menos de 1% da densidade da atmosfera da Terra. Sem uma atmosfera espessa para reter calor, Marte esfriou drasticamente. Qualquer água remanescente congelou ou sublimou, ou seja, pulou direto do estado sólido para o gasoso e escapou para o espaço. Assim, Marte foi de um mundo úmido e quente para um planeta frio e seco. Hoje, a temperatura média na superfície marciana gira em torno de menos 62 graus Celsius. Frio demais para a água líquida durar muito tempo na superfície. Então, levando em consideração todo esse passado promissor do planeta, uma pergunta vem à cabeça. Será que Marte já abrigou vida? Os cientistas acreditam que sim, ou pelo menos que teve potencial para isso. A presença de água líquida é um dos ingredientes fundamentais para a vida como a conhecemos. Se Marte manteve água por tempo suficiente, não é absurdo imaginar que formas de vida microscópicas possam ter surgido por lá. No passado, Marte e Terra tinham muito em comum. Vulcões ativos, uma atmosfera densa e, claro, água líquida, ou seja, um pacote completo para a vida florescer. Mas calma, não estamos falando de marcianos verdes extremamente avançados. Se alguma forma de vida existiu em Marte, provavelmente era bem simples, do tipo unicelular. Esses micro-organismos poderiam ter prosperado em águas ricas em nutrientes, especialmente ao redor de fontes hidrotermais, assim como aconteceu aqui na Terra. Essas fontes liberam calor e minerais essenciais, se tornando pontos estratégicos para o surgimento da vida nos dois planetas. Atualmente, missões como a do rover Perseverance da NASA
estão em busca de vestígios dessa possível vida antiga. O rover está explorando a cratera Jezero, que já foi um lago, analisando rochas e solo na esperança de encontrar bioassinaturas, pistas químicas ou físicas que indicam vida passada. A escolha da cratera não foi à toa. Seus depósitos de delta são especialistas em preservar moléculas orgânicas e até possíveis fósseis. Além disso, o Perseverance está coletando amostras para serem trazidas futuramente à Terra. Essas amostras podem revelar detalhes sobre o antigo clima marciano, sua habitabilidade e, quem sabe, até fósseis de micro-organismos extintos. O rover conta com instrumentos super sofisticados para examinar a composição química das rochas e identificar moléculas orgânicas complexas que possam indicar que Marte já teve seus dias de glória como um planeta habitável. Mas beleza, já entendemos que Marte muito provavelmente possuía água em abundância no passado. Mas por que isso é tão importante para nós? Qual o motivo dessa obsessão com a água marciana? Primeiro, isso é importante porque entender o passado de Marte ajuda a reconstruir a história do nosso próprio sistema solar e os fatores que tornam um planeta habitável. Depois, se a vida surgiu de forma independente em Marte, isso sugeriria que o universo pode estar lotado de planetas habitados. Além disso, Marte e a Terra compartilham muitas semelhanças. Ambos têm calotas polares, paisagens familiares e um longo histórico de atividade vulcânica. Por exemplo, o gigantesco Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, ele pode ensinar muito sobre processos vulcânicos que também moldaram a Terra primitiva. O estudo de Marte também nos prepara para um futuro onde humanos possam pisar no planeta vermelho. Cientistas e engenheiros já estão quebrando a cabeça para transformar esse sonho em realidade. Compreender os recursos naturais de Marte é essencial para futuras missões tripuladas. Astronautas poderiam, por exemplo, extrair água do gelo marciano ou até mesmo plantar comida no solo do planeta para tornar a estadia mais sustentável. Pode ser que um dia Marte deixe de ser apenas um ponto brilhante no céu e se torne um lar para humanos. E esse futuro parece cada vez mais próximo com os avanços tecnológicos. Conceitos de habitats, sistemas de suporte à vida e transportes interplanetários já estão sendo desenvolvidos para tornar essa ideia viável. No entanto, enquanto não temos o que é necessário para visitar o planeta vermelho, seguimos procurando respostas para a grande pergunta: Marte já abrigou vida? Bom, para tentar responder isso, as futuras missões, tanto de agências espaciais internacionais quanto de empresas privadas, estão de olho em novas regiões de Marte e querem cavar, literalmente, ainda mais fundo na superfície marciana. O aguardado rover ExoMars, da Agência Espacial Europeia, agora com lançamento previsto para 2028, depois de alguns atrasos, claro, tem um plano ousado: perfurar o subsolo de Marte em busca de sinais de vida, onde micro-organismos poderiam ter se escondido para escapar das condições extremas da superfície. Mas, para isso, avanços tecnológicos são essenciais. Inovações em robótica, inteligência artificial e sensoriamento remoto estão revolucionando a forma como estudamos Marte, permitindo análises em um nível de detalhe nunca antes imaginado. Essas tecnologias possibilitam processar grandes volumes de dados e fazer descobertas que antes pareciam impossíveis. Estudar Marte também refina nossa busca por vida além do Sistema Solar. O ritmo de descoberta de exoplanetas, aqueles que orbitam outras estrelas, é impressionante. Quanto mais entendemos sobre o que torna um planeta habitável, melhor podemos identificar quais desses mundos podem abrigar vida. Marte, com suas semelhanças e diferenças em relação à Terra, funciona como um laboratório natural para essas pesquisas. E se um dia encontrarmos vida, ou pelo menos evidências de que ela existiu em Marte, isso mudaria completamente nossa visão sobre a raridade da vida no universo. Se a vida surgiu em 2 planetas vizinhos, é provável que ela seja muito mais comum do que imaginamos. O universo
pode estar repleto de mundos habitados, só esperando para serem descobertos. As missões para Marte já têm uma longa trajetória. Desde os primeiros esforços das décadas de 60 e 70, com os programas Mariner e Viking da NASA, até os rovers Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance, cada missão contribuiu com novas descobertas para entendermos melhor o planeta vermelho. E o futuro promete ainda mais. A colaboração entre agências espaciais, empresas privadas e parceiros internacionais está ampliando nossas capacidades de exploração. O programa Artemis, que pretende levar humanos de volta à Lua e estabelecer uma base lunar, pode servir como um trampolim para futuras missões tripuladas a Marte. E se olharmos para um panorama ainda maior, Marte não é apenas o destino final, é um portal para o futuro da exploração espacial. As tecnologias desenvolvidas para explorar o planeta vermelho podem ser a chave para investigarmos outras luas e planetas do Sistema Solar, como os satélites gelados de Júpiter e Saturno, que podem esconder oceanos subterrâneos e, quem sabe, até formas de vida. Em setembro de 2007, a sonda Dawn da NASA começou sua jornada histórica rumo ao gigantesco asteroide Vesta e, em seguida, ao planeta anão mais próximo da Terra, Ceres. A missão foi projetada para estudar os dois maiores objetos dentro do cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Vesta e Ceres são corpos celestes diferentes e que nos oferecem uma visão científica da história primitiva do Sistema Solar, nos permitindo praticamente olhar para o passado. Os dados incríveis que a sonda Dawn enviou de volta à Terra durante sua missão de 11 anos deram aos cientistas a chance de comparar esses dois mundos planetários, ambos formados de maneiras muito diferentes, resultando em diversos estudos sobre a formação dos planetas terrestres como a nossa Terra. Depois de ser lançado de Cabo Canaveral, na Flórida, a sonda Dawn viajou até Marte, onde recebeu um impulso gravitacional que aumentou sua velocidade e a colocou na trajetória certa para alcançar Vesta. Por 2,8 bilhões de quilômetros, a sonda vagou sozinha pela escuridão do espaço até que, em maio de 2011, um vislumbre de Vesta surgiu diante da sonda, e foi nesse momento que a Dawn capturou sua primeira imagem desse incrível asteroide. Essa imagem impressionante foi tirada durante a aproximação final da sonda à Vesta, a uma distância de 1,2 milhões de quilômetros. Aqui podemos ver o asteroide como uma pequena pérola branca contra um fundo preto pontilhado. Além disso, por conta da distância, é possível ter uma noção do tamanho absurdo do asteroide. Em julho de 2011, a sonda Dawn entrou em órbita ao redor de Vesta, tornando-se a primeira espaçonave a orbitar um objeto dentro do cinturão de asteroides. Ela capturou centenas de imagens e descobriu que o brilhante asteroide é um mundo áspero, coberto de crateras profundas e montanhas enormes. Essa imagem de alta resolução expõe o hemisfério sul do asteroide, onde é possível ver várias crateras grandes e pequenas espalhadas por sua superfície caótica, além de estranhos sulcos que se estendem ao redor do equador de Vesta. Esses enormes sulcos são provavelmente cicatrizes de colisões gigantescas, e cada sulco tem quase 10 quilômetros de largura. Uma das características mais marcantes de Vesta pode ser encontrada no hemisfério norte, um conjunto de crateras de impacto apelidadas de boneco de neve. Esta imagem revela 3 crateras de tamanhos e formas diferentes, ligadas pela borda e formando algo semelhante a um grande boneco de neve, sem dúvidas ao lado da cratera de Mimas, que faz a Lua parecer com a Estrela da Morte de Star Wars, uma das formações mais curiosas do Sistema Solar. A sonda Dawn passou quase um ano em órbita ao redor do asteroide
e enviou centenas de imagens magníficas. Além de confirmar que Vesta é diferente de outros asteroides, esse objeto é, na verdade, um bloco de construção planetário extremamente complexo, conhecido como protoplaneta, com um núcleo de ferro, um manto e uma crosta rochosa, algo que já era esperado pelos cientistas. Segundo algumas teorias, tanto a Terra quanto Vênus e Marte começaram originalmente como Vesta antes de se formarem nos mundos gigantes que conhecemos hoje. Depois de estudar Vesta por quase um ano, em setembro de 2012, Dawn partiu do misterioso protoplaneta e iniciou a próxima fase da sua missão. A longa jornada até o planeta anão mais próximo da Terra, Ceres. Cerca de 2 anos e meio e 4,9 bilhões de quilômetros depois, Dawn finalmente chegou ao planeta anão, onde iniciou a captura de centenas de imagens impressionantes. Em março de 2015, Dawn se tornou a primeira sonda a orbitar 2 objetos celestes e a primeira a visitar um planeta anão, superando a famosa New Horizons, que estava a caminho de Plutão, e chegou lá apenas alguns meses depois. Ceres é, de longe, o maior objeto dentro do cinturão de asteroides, com um diâmetro de 946 quilômetros e uma massa equivalente a apenas 1,3% à da Lua. Mas ainda assim, Ceres representa cerca de 32% de toda a massa do cinturão de asteroides. Seu tamanho e forma arredondada fazem com que seja classificado como um planeta anão, e não como um planeta, pois não conseguiu limpar sua órbita de objetos menores. A temperatura por lá também não é nada agradável, em média menos 106 graus Celsius, o que é verão comparado a outros planetas anões do Sistema Solar. Ao assumir uma forma esférica, Ceres passou por uma diferenciação gravitacional de rochas em seu interior, resultando em um núcleo rochoso e um manto de gelo com 100 km de espessura, representando 23 a 28% de sua massa e metade de seu volume. Esse manto contém cerca de 200 milhões de quilômetros cúbicos de água em forma de gelo, mais do que toda a água doce da Terra. Já quanto à formação de Ceres, acredita-se que seu núcleo pode ter aquecido pelo decaimento radioativo na primeira fase de sua vida, e parte do manto de gelo pode ter formado um grande oceano no passado. Muitos desfiladeiros longos, retos ou suavemente curvados foram encontrados pela Dawn. Os geólogos ainda precisam determinar como eles se formaram, e é provável que vários mecanismos diferentes sejam responsáveis. Alguns deles podem ser devido ao encolhimento da crosta de Ceres, à medida que o calor e outras energias acumuladas durante a formação gradualmente irradiaram para o espaço. Isso porque, enquanto o planeta anão esfriava lentamente, as tensões podem ter fraturado o solo rochoso e gelado. Já alguns podem ter sido produzidos como resultado do impacto de objetos que colidiram com Ceres. Esse pequeno mundo é coberto por inúmeras crateras jovens que parecem se suavizar ao longo do tempo, devido a uma camada de gelo logo abaixo de sua superfície. Uma das crateras mais fascinantes de Ceres é a cratera Okator, onde uma das manchas mais brilhantes do planeta anão pode ser encontrada. Esta imagem nos dá uma visão aérea incrível e revela uma região brilhante no centro, chamada Cerealia Facula. Essa região curiosa tem cerca de 15 quilômetros de diâmetro e, como outros pontos brilhantes espalhados em Ceres, chamados de faculae, Cerealia Facula não é feita de gelo, mas sim um resíduo salgado com uma refletividade semelhante à de uma neve suja. O resíduo parece ser, na sua maior parte, formado de carbonato de sódio e de cloreto de amônia, e que se depositou ali a partir de uma salmoura localizada dentro ou abaixo da crosta de Ceres. Foram identificadas 634 crateras no polo norte de Ceres, 10 das quais contêm depósitos desse material brilhante. Se acredita que esses depósitos de gelo salgado e vaporizado pode ter sido exposto por impactos antigos ou argila rica em amônia, o que, segundo os cientistas,
pode sugerir que Ceres se formou originalmente no sistema solar externo e migrou para dentro bilhões de anos atrás. No entanto, nenhuma dessas teorias foram confirmadas. Uma característica única em Ceres é essa montanha solitária chamada Ahuna Mons. Os pesquisadores acreditam que a montanha é um vulcão de gelo extinto, que no passado expelia gelo ao invés de magma quente, como vemos nos vulcões da Terra. Há também evidências sugerindo que ela estava rodeada por outros criovulcões, mas com o tempo, as montanhas de gelo lentamente fluíram de volta para a superfície, deixando Ahuna Mons completamente solitário. A superfície de Ceres também possui um grande número de crateras com baixo relevo, indicando que se encontram sobre uma superfície relativamente macia, provavelmente de gelo de água. Temos como exemplo a cratera Kervan, que é de relevo extremamente baixo, com um diâmetro de incríveis 283 quilômetros, mas apenas 5 quilômetros de profundidade, lembrando as grandes crateras planas de Tétis e Jápeto. Ceres aparece como um mundo marcado e estéril, coberto de características e descobertas fascinantes, como o gelo que formou Ahuna Mons e a possível presença de sais nas crateras, sugerindo que um oceano global antigo pode ter existido abaixo da crosta de Ceres, podendo, quem sabe, ainda estar por lá. As incríveis descobertas feitas pela sonda Dawn revelaram que Ceres não é apenas um grande objeto gelado dominando o cinturão de asteroides, mas sim um mundo rico e em evolução que pode nos ensinar muito sobre nosso sistema solar e como nosso planeta originalmente se formou. No entanto, em novembro de 2018, após 11 anos no espaço, a NASA anunciou que a Dawn havia ficado sem combustível e que a missão que explorou Vesta e Ceres pela primeira vez estava encerrada. Dawn conseguiu capturar milhares de imagens inéditas desses mundos misteriosos e ajudou a responder algumas das questões mais urgentes do sistema solar. Na verdade, a quantidade de dados que a sonda enviou de volta manterá os cientistas ocupados por décadas, enquanto analisam as informações e, sem dúvidas, fazem novas descobertas incríveis. Embora a sonda tenha ficado sem combustível, Dawn continuará a orbitar Ceres de forma incontrolável, mas estável, por mais 50 anos, antes de colidir com a superfície do planeta anão. Até lá, ela vagará ao redor desse pequeno mundo gelado como mais uma relíquia da magnífica história da exploração espacial. A missão Dawn, com suas descobertas, concluiu uma era de exploração que desvendou mistérios profundos de Vesta e Ceres, dois dos mais enigmáticos habitantes do cinturão de asteroides. Desde seu lançamento em 2007 até o esgotamento de seu combustível em 2018, Dawn nos proporcionou uma riqueza de dados e imagens que não só ampliaram nosso conhecimento, mas também alimentaram nossa imaginação e fascínio pelo sistema solar. Enquanto navegava por esses mundos desconhecidos, a sonda revelou histórias ocultas sob suas superfícies esburacadas e paisagens geladas. A cada nova descoberta, desde as crateras em forma de boneco de neve em Vesta até os depósitos brilhantes de salmoura em Ceres, Dawn nos mostrou a complexidade e a diversidade de nosso sistema solar. Assim, lembramos que mesmo nas vastas e escuras distâncias do espaço, sempre há algo novo a descobrir. A missão Dawn nos lembra que a exploração espacial é um esforço contínuo e que cada nova missão carrega o potencial de mudar nosso entendimento do cosmos de maneiras inimagináveis. E enquanto Dawn orbita silenciosamente Ceres, ela serve como um lembrete eterno de nossa capacidade de alcançar o desconhecido e de nossa insaciável busca por conhecimento. Saturno, a joia do sistema solar. Um planeta conhecido por seu magnífico sistema de anéis, composto basicamente por partículas de gelo.
Esses anéis captam a luz do Sol e a refletem de volta, criando um espetáculo visível até mesmo aqui da Terra. Existem outros planetas com anéis no Sistema Solar, mas nenhum é tão espetacular quanto os intrigantes anéis de Saturno. Cientistas pensam que esses anéis podem ser os restos de duas luas antigas que talvez tenham colidido entre si há milhões de anos atrás. Mas, dessa destruição, parece que um fenômeno notável está ocorrendo: o nascimento de novas luas. Uma vez considerado estático, o majestoso sistema de anéis de Saturno parece abrigar o potencial de criar novos mundos em nosso sistema solar. Ou seja, isso aqui pode não ser apenas uma das estruturas mais bonitas do sistema solar, mas também um berçário de satélites naturais. Antes da extremamente bem-sucedida missão Cassini da NASA, Saturno só havia sido visitado por 3 missões. Todas elas apenas passaram pelo planeta, enquanto as espaçonaves seguiam rumo ao seu objetivo original. Mas, de qualquer forma, essas simples passagens resultaram em encontros incríveis, porém rápidos, que muitas vezes levantavam mais perguntas do que respostas. Cassini, no entanto, mudou completamente nossa compreensão desse gigante de gás. Durante 13 anos, a sonda orbitou Saturno, desvendando muitos de seus mistérios enquanto capturava imagens impressionantes. Durante seu tempo em Saturno, a Cassini permitiu que os cientistas explorassem a atmosfera do planeta, capturando imagens detalhadas de tempestades colossais, padrões de nuvens em redemoinho e a incrível estrutura hexagonal no polo norte do planeta. Um vórtice misterioso, diferente de tudo que já vimos no Sistema Solar. A missão também forneceu vistas sem precedentes das muitas luas de Saturno, das quais tem pelo menos 146 orbitando o gigante de gás, desde o nublado Titã até a gelada Encélado. Essas novas visões foram tão espetaculares que alimentaram especulações sobre a possibilidade de vida além da Terra. E, é claro, a espaçonave explorou o magnífico sistema de anéis do planeta, conseguindo o incrível feito de voar no espaço entre as nuvens superiores de Saturno e a borda interna dos anéis, passando tão perto que acabou tendo que usar sua antena de rádio como escudo, se protegendo das partículas de gelo que colidiam com a sonda. Como essa característica espetacular se formou é um mistério, mas os cientistas lançaram várias teorias para tentar explicar sua origem. Uma teoria, por exemplo, propõe que os anéis são simplesmente os restos de um processo de formação lunar fracassado. Nesse cenário, a atração gravitacional de Saturno impediu a formação de um objeto do tamanho de uma lua dentro de seus anéis, resultando em um vasto disco de detritos gelados. No entanto, estudos recentes sugerem que os anéis de Saturno podem ser bem mais jovens do que se pensava anteriormente. Cassini descobriu que a composição dos anéis consiste em fragmentos de gelo livres de poeira, sugerindo que os icônicos anéis devem ser relativamente jovens, possivelmente apenas alguns milhões a algumas centenas de milhões de anos de idade, extremamente jovens em comparação com os 4,5 bilhões de anos de história do Sistema Solar. Então, aparentemente, Saturno deveria ser um planeta bem mais monótono e sem graça no passado. Já uma das teorias mais recentes afirma que os anéis de Saturno são os restos de 2 grandes luas antigas de gelo que colidiram e se despedaçaram. Desde a colisão, as interações gravitacionais dinâmicas moldaram os detritos resultantes, criando o magnífico sistema de anéis que vemos hoje. Um total de 7 anéis organizados, todos variando em tamanho e densidade. No entanto, parece que isso que vemos não é o resto de mundos destruídos, mas sim materiais de construção, porque novos mundos estão se formando aqui dentro. No sistema de anéis de Saturno, é possível observar alguns objetos, conhecidos como Moonlet ou Lua Menor. Acredita-se que esses pequenos, porém fascinantes objetos,
se formem por meio das muitas interações gravitacionais complexas que ocorrem dentro do sistema de anéis. Quando partículas dentro dos anéis interagem, elas podem se agrupar formando partículas maiores, eventualmente se aglutinando e crescendo para objetos ainda maiores, que às vezes têm muitos quilômetros de largura. Eles são essencialmente pequenos satélites naturais em formação. De certa forma, são os embriões de novos mundos. Eles podem ser encontrados por todo o sistema de anéis, como o objeto nomeado de S2009 S1, por exemplo, localizado dentro do anel B, orbitando a apenas 117 mil quilômetros do próprio gigante gasoso. Mais longe, no anel A, muitas outras luas foram descobertas. Algumas delas causam lacunas estreitas nos anéis. Uma delas é chamada de Blériot, uma das moonlets descobertas até agora, com cerca de 860 metros de diâmetro. Um exemplo conhecido de uma moonlet em formação é Peggy, um pequeno mundo descoberto em 2013, orbitando na extremidade do anel A. Nomeado em homenagem à sogra do descobridor, o que é bem curioso, Peggy tinha cerca de 5 quilômetros de diâmetro e foi dito na época ser a primeira lua já vista em formação diante de nossos olhos. Mas quando Peggy foi vista novamente em 2014, no entanto, estava muito mais fraca, sugerindo que a lua havia colidido com outro corpo, e observações posteriores confirmaram que Peggy havia se dividido em duas partes, criando outro pedaço chamado Peggy B. Então, ao invés de apenas observar uma lua em formação, os cientistas também avistaram uma lua em processo de morte. Mais de 150 desses embriões lunares estão inseridos dentro do sistema de anéis. E isso é apenas uma pequena amostra da população total desses objetos escondidos dentro dos anéis do gigante gasoso. Poderia haver milhões desses pequenos mundos, mas, não surpreendentemente, parece que o ambiente em que eles existem é imprevisível. Muitos desses novos embriões lunares, como Peggy, colidem e se despedaçam. Então é possível que os anéis de Saturno, que estão cheios desses pequenos satélites, se transformem algum dia em uma única grande lua. Infelizmente, a resposta é não. Os anéis de Saturno hoje estão muito próximos do planeta, com suas bordas dentro do que é chamado de limite de Roche, o ponto sem volta na força gravitacional de um planeta. A partir desse limite, a gravidade é poderosa o suficiente para desintegrar corpos maiores que se aproximam demais. Qualquer objeto grande que ultrapassa esse limite é despedaçado pela poderosa gravidade de Saturno, o que possivelmente é outra teoria sobre o que causou os anéis. No entanto, é possível que as luas orbitando mais longe tenham se formado a partir deste anel de detritos. Luas como Atlas, Epimétheus, Pandora, Daphnis ou Pan, por exemplo, orbitam Saturno na extremidade do limite de Roche e provavelmente se formaram a partir do mesmo evento violento que criou os anéis. As mais internas dessas luas podem até mesmo ser os maiores fragmentos das antigas luas destruídas, que têm crescido ao coletar material do anel desde o seu nascimento, possivelmente há apenas algumas centenas de milhões de anos. Essas luas próximas têm gravidade suficiente para agrupar as partículas de gelo dos anéis em seus lugares. Algumas, como Atlas, quase parecem cuidar dos anéis, arrumando as bordas. Outras, como Pan e Daphnis, parecem estar criando caminhos entre os anéis. Mas os anéis também esculpem as luas, cobrindo-as com uma grande quantidade de gelo e criando algumas formas incomuns. Essas luas jovens parecem ser os filhos das luas antigas que foram destruídas, crescendo lentamente enquanto orbitam esse planeta incrível. Mas não é apenas o anel que constrói e alimenta essas luas. O contrário também acontece, como é o caso de uma das maiores luas de Saturno, a gelada Encélado. Chamado de anel E, essa seção tênue do sistema de anéis de Saturno está sendo criada, na verdade, por Encélado, à medida que a Lua se move pelo espaço e pulveriza material
ao longo do seu caminho. As partículas maiores caem de volta para a superfície como neve, enquanto as partículas menores viajam mais alto, escapando de Encélado e formando esse enorme anel. Nesta imagem incrível capturada pela sonda Cassini, Encélado pode ser vista em ação, com correntes de gelo se espalhando pelo espaço, formando uma trilha de longas extensões. E não é apenas esses lugares que as partículas de Encélado atingem. Luas vizinhas também foram revestidas com sua neve, como partes de Tétis, que são mais brilhantes devido à sua passagem pelo anel E. As luas troianas Telesto, Calipso, Helene e Polideuces são particularmente afetadas, já que suas órbitas se movem para cima e para baixo no plano do anel. O resultado, como pode ser visto nessas imagens, é que suas superfícies são revestidas com um material gelado expelido por Encélado. Foi descoberto que as plumas expelidas de Encélado estão se projetando a cerca de 200 metros por segundo e parece estar continuamente em erupção, sem sinais de desaceleração. Como essas magníficas plumas são alimentadas pelo misterioso oceano abaixo, elas também oferecem uma oportunidade de estudo, fornecendo uma espécie de janela para o que está acontecendo sob o gelo. Entre 2008 e 2015, a sonda Cassini voou através das plumas de Encélado várias vezes analisando o material expelido, e durante essas passagens, algo incrível e inimaginável aconteceu. A sonda detectou no material a maioria dos ingredientes necessários para a vida, o que abre uma janela de possibilidades do que pode estar acontecendo abaixo dessa espessa crosta de gelo. Infelizmente, serão necessárias novas missões até a Lua para determinar se esse oceano é ou não um berço para a vida. Apesar de Saturno estar no mesmo sistema planetário que o nosso, o gigante gasoso possui seu próprio sistema à parte, com dezenas e dezenas de objetos incríveis e que, ocasionalmente, nos surpreende com novas descobertas. Quanto mais estudamos o universo, mais esmagadora é a impressão de que, provavelmente, existem bilhões de sistemas lá fora que são tão ou mais complexos e misteriosos do que este, e ainda não há como saber o que veremos quando finalmente conseguirmos observá-los melhor. Com a descoberta desses objetos, surge a sugestão de que nem tudo no Sistema Solar se formou há 4,5 bilhões de anos. Essas luas podem ser relativamente jovens, se formando cerca de 10 milhões de anos atrás. Também é bem possível que novas luas estejam se formando até hoje, neste exato momento. O futuro dos anéis de Saturno não é conhecido. Alguns estudos dizem que eles vão lentamente cair no gigante gasoso até desaparecerem completamente daqui a cerca de 300 milhões de anos. Mas na nossa era, os anéis de Saturno são uma das maiores maravilhas do Sistema Solar. Um lugar de destruição e criação, um testemunho de quão bela, porém complexa, nossa pequena região do universo pode ser. Então sinta-se privilegiado em conseguir observar essa joia do Sistema Solar. Imagine acordar um dia e descobrir que bananas não são mais consideradas frutas. Sim, parece absurdo, mas foi exatamente assim que bilhões de pessoas se sentiram em 2006, quando os astrônomos lançaram uma bomba cósmica. Plutão estava sendo expulso do Clube dos Planetas. Livros escolares viraram relíquias instantaneamente, modelos do Sistema Solar se tornaram peças de museu. E uma geração inteira, incluindo a maioria que está assistindo esse vídeo, teve que aceitar que tudo o que sabia sobre o cosmos simplesmente mudou da noite para o dia. Essa é a história de como descobrimos acidentalmente um planeta. Nos acostumamos com o fato de ele ser um dos grandes corpos do Sistema Solar, para algum tempo depois, descobrir que ele não era tão diferente assim.
Toda essa história envolvendo Plutão é muito controversa e basicamente a pergunta que fica é: como um planeta simplesmente deixa de ser um planeta? O grande detalhe é que antes de 2006, a gente nunca tinha definido oficialmente o que faz um planeta ser um planeta. É como se jogássemos futebol por séculos, sem nunca ter escrito as regras. É aí que entra a União Astronômica Internacional, decidindo que era hora de resolver essa crise de identidade planetária e estabelecendo 3 critérios para um corpo celeste ser considerado um planeta. Os 2 primeiros foram tranquilos. Orbitar o Sol, confere. Ter gravidade suficiente para ser redondo, Plutão está indo bem. Mas aí veio a terceira regra: limpar a vizinhança ao redor de sua órbita. E foi aí que o sonho planetário de Plutão chegou ao fim. Mas afinal, o que significa limpar a vizinhança? Esse termo se refere à capacidade de um corpo celeste de dominar sua órbita, ou seja, ser gravitacionalmente dominante em torno de sua trajetória. Plutão compartilha sua órbita com outros objetos do cinturão de Kuiper, uma região do Sistema Solar onde há muitos corpos celestes de tamanho similar. Como nosso amigo aqui não teve força o suficiente para manter essa área limpa, não se enquadrou nos parâmetros para se manter como um planeta. Toda essa confusão começou na formação do Sistema Solar. Os planetas surgiram porque cresceram o suficiente para engolir seus vizinhos ou expulsá-los de suas órbitas. Terra e os outros planetas fizeram esse trabalho direitinho. Plutão, por outro lado, até tem alguma autoridade na sua região, mas não comanda sozinho. Se você viveu esse período em 2006, sabe que algumas pessoas levaram isso para o lado pessoal. Os cientistas tentaram explicar que Plutão não foi rebaixado, mas apenas reclassificado. Mas nem todo mundo comprou essa ideia. Alan Stern, líder da missão New Horizons da NASA, argumentou que nem mesmo a Terra limpou completamente sua órbita. Afinal, ainda temos asteroides e um bocado de lixo espacial flutuando por aí. Essa polêmica abriu uma caixa de Pandora planetária. Se Plutão não é um planeta, então o que ele é? Será que existe alguma coisa que possa ser intermediária entre um planeta e planeta anão? No fim das contas, essa confusão ajudou os astrônomos a ver o Sistema Solar de outra forma. Não como algo simples e bem definido, mas sim como um ecossistema cósmico muito mais complexo. A situação de Plutão é um retrato perfeito de como a ciência realmente funciona. Não se trata de decorar verdades absolutas, mas de estar sempre pronto para redesenhar nossos mapas cósmicos quando novas evidências surgem. E às vezes, isso significa se despedir de ideias às quais nos apegamos, como aquela clássica fila de 9 planetas no Sistema Solar. Mas essa é a graça da ciência. Não é sobre o que queremos que seja verdade, e sim sobre descobrir como o universo realmente funciona, por mais estranho e surpreendente que ele seja. E falando em coisas estranhas, toda essa confusão com Plutão acabou abrindo uma variedade de questionamentos cósmicos. Os astrônomos começaram a perceber que nosso Sistema Solar era muito mais caótico do que parecia à primeira vista. Enquanto todo mundo se preocupava com a reclassificação de Plutão, os cientistas estavam descobrindo um detalhe muito mais chocante. Os arredores do nosso Sistema Solar estão repletos de objetos intrigantes que não se encaixam nas categorias tradicionais. Pense bem. Passamos de uma história simples sobre 9 planetas girando certinhos ao redor do Sol para um verdadeiro festival cósmico de objetos de todos os tamanhos, formatos e órbitas. E para tornar tudo ainda mais complicado, alguns desses objetos são quase tão grandes quanto Plutão. Outros têm suas próprias luas, e alguns são tão estranhos que fazem Plutão parecer supernormal. A decisão da União Astronômica Internacional não mudou apenas o status de Plutão. Ela revolucionou a forma como enxergamos nosso próprio quintal cósmico. Não perdemos um planeta, ganhamos uma nova perspectiva sobre tudo o que existe por aqui. De qualquer forma, Plutão não precisa do rótulo de planeta para ser incrível. Graças à missão New Horizons, hoje sabemos que ele tem montanhas feitas de gelo,
uma planície em formato de coração e até uma atmosfera que muda com as estações. Plutão pode ter perdido o título de planeta, mas ganhou algo muito melhor. Ele se tornou a chave para entendermos o quão incrivelmente complexo é o nosso sistema solar. Agora, deixando Plutão um pouco de lado, vamos falar de como os humanos começaram a desvendar aqueles misteriosos pontinhos brilhantes no céu, um caminho que, séculos depois, nos levaria a descobrir Plutão. Muito antes dos telescópios, das selfies de rovers em Marte e das imagens da superfície de Plutão, nossos ancestrais já olhavam para o céu e percebiam que 5 luzes vagavam entre as estrelas fixas. Esses errantes cósmicos, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, foram batizados de planetas, do grego planetes, que significa viajante. Eles eram astros importantíssimos, ganhando papéis de destaque em mitos, religiões e nas primeiras tentativas de entender o nosso lugar no universo. Os astrônomos da antiguidade eram como detetives cósmicos, trabalhando com o equipamento mais rudimentar possível, os próprios olhos. Eles rastreavam essas luzes errantes com uma precisão impressionante, mas sem ter a menor ideia do que elas realmente eram. Até que muito tempo depois, em 1608, alguns inventores holandeses, ao estudarem a fundo o poder das lentes, criaram o telescópio. A notícia se espalhou rapidamente e logo chegou aos ouvidos de um italiano audacioso chamado Galileu Galilei. Em menos de um ano, ele aprimorou o design e apontou sua engenhoca para Júpiter. O que ele viu mudou tudo. 4 pontinhos dançando ao redor do gigante gasoso. E não eram estrelas. Eram, na verdade, luas. Essa foi uma das grandes evidências de que a Terra não era o centro de tudo. A revelação de que Júpiter tinha seus próprios satélites fez o antigo modelo do universo, onde tudo girava ao redor da Terra, começar a desmoronar. Esse foi apenas o primeiro passo de uma jornada que, séculos depois, nos levaria a enxergar Plutão e redefinir mais uma vez nossa visão do cosmos. Isso também foi a primeira pista de que o nosso sistema solar era muito mais complicado do que qualquer um imaginava. Avançamos para 1781 e conhecemos William Herschel, um músico que, nas horas vagas, se divertia construindo telescópios. Em uma das noites de observação, ele viu algo que não parecia certo. Primeiro, achou que fosse um cometa, mas, após uma análise mais cuidadosa, percebeu que havia descoberto algo muito maior: Urano, o primeiro planeta encontrado na história moderna. A descoberta de Herschel foi um choque. Durante milhares de anos além da Terra, todo mundo achava que só existiam aqueles 5 planetas visíveis a olho nu. Encontrar Urano foi como tropeçar em um novo continente. Do dia para a noite, o tamanho conhecido do sistema solar dobrou. Herschel virou uma celebridade da astronomia. Conseguiu um emprego de luxo como astrônomo pessoal do rei George III e até tentou batizar Urano de Estrela de George. Felizmente, ninguém achou isso uma boa ideia. Outra grande reviravolta aconteceu em 1801, quando Giuseppe Piazzi viu algo estranho entre Marte e Júpiter. Ele chamou de Ceres, achando que tinha descoberto um novo planeta. Mas aí veio a surpresa. Outros astrônomos começaram a encontrar mais objetos na mesma região. Primeiro Pallas, depois Juno, depois Vesta. De repente, o sistema solar, que parecia tão organizado, virou uma bagunça cheia de asteroides circulando entre Marte e Júpiter. Isso desencadeou a primeira grande crise de classificação planetária. Esses novos objetos giravam em torno do Sol, mas eram pequenos demais para serem considerados planetas, no sentido tradicional. Mesmo assim, alguns astrônomos insistiam em chamá-los assim, e no início do século XIX, os livros de astronomia chegaram a listar até 23 planetas. Se você acha que a polêmica com Plutão foi complicada, imagina ter que decorar essa lista para a prova. No fim das contas, os astrônomos perceberam que precisavam de uma nova categoria. Foi aí que surgiu o termo asteroide, que no grego significa parecido com estrela. Isso porque, nos telescópios da época,
eles pareciam apenas pontinhos de luz. O termo foi criado em 1802, também por William Herschel, logo após a descoberta de Pallas. Porém, a palavra asteroide demorou um tempo para ser amplamente aceita. No início, objetos como Ceres e Vesta ainda eram chamados de planetas menores. Esse foi o primeiro momento em que os cientistas tiveram que aceitar que nem tudo que orbita o Sol pode ser chamado de planeta, uma discussão que voltaria com força quando Plutão entrou em cena. A confusão dos asteroides ensinou uma lição importante. O universo não se encaixa perfeitamente nos nossos conceitos. Essa foi só a primeira de muitas vezes que os astrônomos tiveram que admitir que, quanto mais olhavam para o espaço, mais complicado ele ficava. Depois que o cinturão de asteroides bagunçou nossa visão do sistema solar, os astrônomos acharam que tinham finalmente colocado tudo em ordem. Mas o cosmos sempre tem surpresas, e a próxima veio de um detalhe estranho sobre Urano. O planeta não se movia exatamente do jeito que as leis de Newton previam. Ou Newton estava errado, ou havia algo a mais puxando Urano. Esse mistério levou a uma das maiores vitórias da astronomia. Dois matemáticos, Urbain Le Verrier e John Couch Adams, calcularam de forma independente onde esse suposto planeta desconhecido deveria estar. Em 1846, quando o astrônomo Johann Galle apontou seu telescópio para a região prevista por Le Verrier, encontrou Netuno muito próximo da posição calculada. Esse foi um marco. Pela primeira vez na história, um planeta foi descoberto não por acaso, mas com base em cálculos matemáticos. O sucesso na descoberta de Netuno fez os astrônomos se perguntarem: e se houvesse mais planetas escondidos por aí? Alguns perceberam que Urano e Netuno ainda não estavam se movendo exatamente como previsto, levando à especulação sobre mais um planeta, o misterioso Planeta X. E é aí que entra Percival Lowell, um astrônomo milionário, dono de um bigode espetacular e de uma obsessão por encontrar esse mundo hipotético. Ele foi tão longe na busca que construiu um observatório inteiro no Arizona só para caçar essa coisa. Lowell passou anos procurando o Planeta X, mas morreu sem encontrá-lo. No entanto, ele pavimentou o caminho para uma das descobertas mais irônicas da astronomia. Em 1930, um jovem astrônomo chamado Clyde Tombaugh, trabalhando no observatório de Lowell, finalmente encontrou algo, um pontinho que se movia contra o fundo das estrelas. O mundo celebrou a descoberta desse astro, que logo recebeu o nome de Plutão, em homenagem ao deus romano do submundo. Mas tinha um problema, e grande. Quando os astrônomos estudaram Plutão com mais detalhes, perceberam que ele era pequeno demais para explicar os efeitos gravitacionais que estavam tentando desvendar. Era como procurar um elefante e encontrar um hamster. Interessante, mas definitivamente não o que esperavam. Mas aí veio a ducha de água fria. Toda essa novela aconteceu para os astrônomos descobrirem que não haviam efeitos gravitacionais misteriosos. Isso mesmo, os cálculos originais sobre Urano e Netuno é que estavam errados. Ou seja, Plutão foi descoberto por puro acaso. A história ficou ainda mais estranha nos anos 70, quando astrônomos descobriram que Plutão tinha uma lua, Caronte. Isso permitiu calcular sua massa com precisão pela primeira vez, e a verdade veio à tona. Plutão não era apenas pequeno, era minúsculo, menor que a nossa Lua. O tão festejado Planeta X não era tão grande quanto o esperado. Já nos anos 1990, astrônomos começaram a encontrar mais objetos na vizinhança de Plutão. Primeiro veio o QB1 em 1992, depois uma enxurrada de descobertas. Cada novo objeto era mais um prego no caixão do status planetário de Plutão. A região além de Netuno não era um grande vazio com um planetinha solitário. Era um espaço lotado, cheio de corpos gelados. No fim das contas, Plutão era só um dos grandões de uma região cósmica completamente congestionada. O momento decisivo veio em 2005.
com a descoberta de Eris, um objeto no sistema solar externo que parecia até maior que Plutão, embora medições posteriores mostrassem que ele era ligeiramente menor. Isso forçou os astrônomos a uma escolha difícil: ou chamavam tudo desse tamanho de planeta, o que significaria adicionar dezenas de novos planetas à lista, ou admitiam que Plutão e seus vizinhos precisavam de uma nova classificação. E todo mundo sabe no que isso deu. Então, para nossa tristeza, Plutão não voltará a ser um planeta, já que isso significaria incluir dezenas de objetos na lista. A decisão da União Astronômica Internacional em 2006 não foi só sobre reclassificar Plutão. Foi o desfecho de uma jornada de um século que começou com uma descoberta acidental, passou por décadas de novas observações e terminou com uma reconfiguração total da estrutura do nosso sistema solar. A história de Plutão é, na verdade, a história de como a ciência evolui. Às vezes encontramos exatamente o que procuramos, às vezes achamos algo completamente inesperado e, às vezes, o que descobrimos nos obriga a mudar toda a nossa forma de pensar. A busca pelo planeta X falhou em encontrar o que queria, mas teve um sucesso ainda maior. Revelou uma nova região do sistema solar repleta de objetos diversos que desafiaram nossas definições e expandiram nossos horizontes cósmicos. No fim das contas, a maior contribuição de Plutão para a astronomia não foi ser o nono planeta, mas ser a chave que nos ajudou a entender a verdadeira complexidade do nosso sistema solar. O sistema solar é uma verdadeira maravilha da natureza, um sistema complexo e interconectado que nos ensina sobre o universo e o nosso lugar nele. E à medida que continuamos a explorar e a descobrir mais sobre esse sistema, somos lembrados da beleza e da fragilidade da vida na Terra. Por isso, é importante proteger e preservar o nosso planeta, para que as futuras gerações possam continuar a admirar e a se maravilhar com o sistema solar, a nossa casa. Obrigado.